acupuntura e medicina tradicional chinesa. E é impossível dissociar estes conceitos do nome de Pedro Choi. É o convidado do Mudar de Vida e vamos perceber que as mãos que hoje curam através das agulhas já serviram para apanhar tomate, uvas e carregar tijolos. Pedro Choi, quando olha para trás e recorda os seus tempos de menino em Almeirim, algum dia imaginou chegar ao século XXI e ser um dos maiores acupuntores da Europa? Não, realmente, sobretudo, um dos maiores acupuntores da Europa não imaginava de maneira nenhuma. Aliás, já muito mais tarde, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, a minha própria família advertiu-me para que deixasse a medicina chinesa e me dedicasse à medicina convencional, porque era muito bom para a China, mas para Portugal seguramente não iria conseguir ganhar a minha vida se fizesse medicina chinesa. Portanto, até a minha mãe, que era uma grande adepta da medicina chinesa e principal responsável por eu fazer medicina chinesa, acreditava que eu não conseguiria ganhar a minha vida se fizesse a fazer medicina chinesa em Portugal. Mas provou-se que, afinal, não é bem assim. Mesmo estudando a medicina ocidental, chamemos assim, desistiu dessa medicina porque seguiu um bocadinho o seu instinto. Sim, e foi mais uma questão de vocação. Eu acho que nós temos que acreditar nas coisas e temos que fazer aquilo em que acreditamos. Uma das coisas que eu sempre aprendi do meu pai e da minha mãe é que querer é poder. Ainda muito miúdo dizia-o com frequência, querer é poder. E acho que se nós acreditarmos com força nas coisas e lutarmos por elas... E a sua família não era propriamente uma família com muitas posses. A sua mãe, chinesa, trabalhava em casa, uma vez que não sabia ainda a língua portuguesa, o seu pai militar, portanto teve que passar por muitas fases, muitos trabalhos manuais difíceis para conseguir, por exemplo, pagar os seus estudos. Claro, aliás, todos os meus estudos foram pagos por mim. Eu, aos 17 anos já era completamente independente. Eu comecei a trabalhar mais cedo, embora fossem trabalhos temporários. Ou seja, aos 13 anos de idade trabalhava na Compal, hoje é proibido, mas na altura lembro-me que estávamos antes do 25 de Abril e era legal. Fui operário fabril, trabalhei na construção civil como no cargo mais baixo que há, que é o de servente pedreiro. Foi uma fase realmente dura, mas foi sempre encarada com otimismo e sempre pensando que era uma fase transitória. O objetivo foi sempre estudar, claro. Para estudar tive que fazer diversos trabalhos. Claro que cedo descobri, no primeiro ano de medicina em Coimbra, descobri que é impossível fazer um trabalho físico do tipo de servente pedreiro e frequentar o curso de medicina, entre outras coisas por incompatibilidade de horários. Sigo por assim que procurei outras profissões que me dessem maior... As mãos que hoje em dia lidam com as agulhas da acupuntura já trabalharam argamassa e tijolos e já serviram também para fazer karatê durante muitos anos. Em relação ao karatê também passei pelas dificuldades que Portugal passou. Nós tínhamos zero apoio. Eu lembro-me de ter ido participar num campeonato do mundo em Paris. Eu e mais 4 colegas fomos num carro muito velhinho que teve dificuldade em chegar a Paris. Chegámos a Paris, dormimos ao relento, comemos sanduíches e no dia a seguir, a abertura do torneio era por sorteio, Portugal-França, os franceses estavam em casa, eram campeões do mundo em título e nós não tínhamos dormido, não tínhamos comido e tínhamos 1700 km no pelo. Evidentemente que era impossível ganhar uma competição nessas condições. Hoje em dia, felizmente, os nossos competidores de karatê têm o tipo de condições que nós já lhes conseguimos fornecer e por isso nós temos campeões do mundo. Aliás, eu fiz karatecas campeões do mundo. Se o karatê fosse reconhecido como o futebol é conhecido em Portugal, seguramente eu seria um homem célebre como mestre de karatê, porque em 1993 consegui que Portugal tivesse pela primeira vez... Daquilo que conhecemos das artes marciais, pelo menos como são encaradas no Ocidente, envolve acima de tudo muito rigor, muita exigência, muita concentração. São características também suas? Sem dúvida. Aliás, a minha mãe, que é chinesa, sempre nos educou num espírito oriental.
No fundo, eu penso que essas premissas, estas artes marciais todas que nós conhecemos, vêm do Oriente e são premissas que são a base da cultura oriental. Nós, aqui em Portugal, neste momento, em que já existe uma boa comunidade chinesa, as pessoas apercebem-se facilmente que os alunos, os estudantes chineses, são mais calmos, tranquilos e pacíficos do que os portugueses, em média, claro, haverá exceções. E normalmente comportam-se muito melhor na escola, são mais disciplinados. Na prática, essas premissas de ser concentrado, disciplinado, objetivo, concreto, perseverante, trabalhador, são indispensáveis para se vencer em tudo. Aliás, eu acho que as artes marciais são, sobretudo, um sistema de educação e, na prática, são um prolongamento do sistema de educação oriental. É uma forma de educar os indivíduos a encararem, a serem fortes, a serem capazes de resistir. É preciso perceber que aquilo que faz uma pessoa ser capaz de vencer. E nós estamos neste momento num local que há cerca de 20 anos lhe seria totalmente também impensável sonhar que uma universidade vingasse em Portugal. E isto porque quando o Pedro Choi começa a falar e a executar as suas práticas a nível da acupuntura, eu diria que não foi levado muito a sério e, por outro lado, até foi acusado muitas vezes de estar a fazer más práticas. Sem dúvida. Aliás, foi perseguido em tribunal várias vezes. Felizmente já está tudo ultrapassado, a Ordem dos Médicos já amadureceu e deixou de ter esse tipo de posturas, mas perseguiu-me várias vezes, entre outras coisas, por acusado de burla e charlatanismo, justamente por dizer que a acupuntura era eficaz a tratar isto ou aquilo ou aquilo outro, quer que fosse, uma vez que então a Ordem dos Médicos defendia que a acupuntura não era eficaz a tratar fosse o que fosse. Hoje em dia eles próprios reconhecem a acupuntura e fazem inclusive formações. Portanto, neste momento há médicos formados com o patrocínio, tanto quanto eu sei, da Ordem dos Médicos. Realmente criar uma Universidade de Medicina Chinesa era difícil por muitas razões e, além disso, nós conseguimos mais do que isso. Aqui estamos no polo da Universidade de Medicina Chinesa de Chengdu. Chamamos-la, por ser mais fácil, Universidade de Medicina Chinesa de Lisboa, mas na verdade é um polo de uma universidade chinesa e é a primeira vez na história da humanidade que este facto acontece. Se não fosse uma aposta de qualidade e se não houvesse confirmações por parte do governo chinês em como nós sempre fizemos um trabalho de grande competência, não seria permitido de certa forma. Quando nos primeiros tempos recebia tantas ameaças, tantos insultos, nunca pensou em desistir de praticar a medicina chinesa em Portugal? Bom, aí antes pelo contrário, porque se eu sou uma pessoa que foge ao conflito, ou seja, evito entrar em conflito, tenho outra perspectiva de vida, que é, em caso de conflito, tenho que ganhar. Devo parte da minha vitória, do meu sucesso, a ter sido tão agredido pelos inimigos da medicina chinesa, pela própria Ordem dos Médicos. Tanto me agrediram que eu tive vontade de provar que, afinal, aquilo que eu fazia estava certo e que tinha razão. E mais do que ouvir as vozes do contra, acredito que, acima de tudo, começasse a ouvir as vozes das pessoas que lhe agradeciam. Sim, até porque é muito gratificante tratar. Eu nasci para tratar, desde criança que tive essa vocação. Aliás, tive inclusive a dificuldade em escolher se queria estudar medicina ou veterinária. Foi moeda ao ar. Era muito difícil para mim decidir. Apenas sabia que queria tratar. Não sabia qual era o animal. Neste sentido, evidentemente que escolhi o homem. E depois de ter estado a estudar medicina... De repente, imagina, tivesse que mudar de vida. Adaptava-se. Sim. Aliás, eu penso que esse é o segredo de se ser feliz. Eu penso que a felicidade é a capacidade de aceitar a vida. As pessoas que não conseguem aceitar as coisas más terão que ser necessariamente infelizes. Por uma razão simples, é que a vida é feita de bem e de mal. Dito numa linguagem oriental, a vida tem... Por isso eu penso que todas as pessoas, desejando, até parece que agora há quem escreva livros acerca disso, e mentalizando-se para tal, conseguem aproveitar a parte positiva da vida e logo ter sucesso e fazer face mesmo às circunstâncias muito adversas. Querer é poder. Querer é poder, não tenho dúvida.